Audiobook do livro A Realidade Desconhecida, por Seth, volume 1. Seção 680. Como os eus prováveis funcionam na vida diária. Quando falo de eus prováveis, é claro que não estou falando de alguma porção simbólica da estrutura de personalidade ou usando a ideia de probabilidades como analogia. A consciência é composta de energia, com tudo o que isso implica. A psique, então, pode ser pensada como um conglomerado de partículas de energia altamente carregadas, seguindo regras e propriedades, muitas simplesmente desconhecidas para você. Em outros níveis, as leis da dinâmica se aplicam às fontes de energia do eu. Pense em um determinado eu como um núcleo de uma gestalt de energia da consciência. Esse núcleo, de acordo com sua intensidade, atrairá para si certas massas de todos os padrões de energia disponíveis para uma determinada identidade. Nesses termos, a identidade no nascimento é composta por uma variedade de tais eus, com seus núcleos, e desse banco, a personalidade física tem total liberdade para desenhar. A natureza mística de Hubert era uma parte tão forte de toda a identidade que em sua realidade presente e na provável realidade escolhida, como mencionei quando falei sobre esta imagem, apontando a uma foto de Jane, os impulsos e expressões místicas foram dados a brincar. Interseções com realidades prováveis ocorreram quando um agrupamento psíquico se intensifica até certo ponto, de modo que resulta a realização como eu. Dentro de toda a identidade pode haver, por exemplo, vários eus incipientes, em torno cujos núcleos e a personalidade física pode se formar. Em muitos casos, uma personalidade principal é formada e os eus incipientes são atraídos para ela, de modo que suas habilidades e interesses se tornam subsidiários ou permanecem amplamente latentes. Eles são traços de si mesmos. Em muitas ocasiões, porém, esses eus latentes estarão tão energizados quanto a personalidade principal. Uma vez que fisicamente uma certa estrutura de personalidade deve ser mantida, os traços são feitos. Portanto, quando tais situações surgem, um ou dois dos outros eus energizados irão literalmente se separar da estrutura de tempo e espaço que vocês conhecem. De seu ponto de vista, essas ramificações de energia tornam-se irreais. Eles existem com tanta certeza quanto você, no entanto. Em termos de energia, essa multiplicação de eus é um princípio natural. Seu eu esportivo nunca foi dotado do mesmo tipo de força que seu eu artístico ou escritor. Tornou-se subsidiário, mas presente para ser aproveitado, levando alegria através de seu movimento e acrescentando sua vitalidade à sua personalidade principal. Se tivesse recebido força extra através de seu ambiente, circunstâncias ou sua própria intenção, então seu eu artístico teria se tornado subserviente ou complementar. Ou se os seus eus de energia fossem de intensidade quase igual, então um deles teria se tornado um desdobramento, impulsionado por sua própria necessidade de realização em uma realidade provável. Seus pais literalmente não compartilhavam a mesma realidade. Isso não é tão incomum quanto você pode pensar. Eles se conheceram e se relacionaram em um lugar entre cada uma de suas realidades. Não que eles discordassem da interpretação dos eventos um do outro. Os acontecimentos foram diferentes. Em termos de energia, a intenção é estabilizadora. Há um centro para o eu, novamente, que atua como um núcleo. O núcleo pode mudar, mas sempre será o centro de onde irradiará a existência física. Fisicamente, a intenção ou propósito forma esse centro, independentemente de sua realidade em termos de energia. Em sua vida familiar, nesta realidade, seus pais agiram de forma opaca um com o outro. Houve fortes mudanças de energia, de modo que as personalidades não se encontram diretamente. Parte disso é difícil de explicar. De certa forma, eles estavam desfocados, mas cada um com habilidades fortes, mas dispersos. Havia uma razão para isso.
Continham dentro de si talentos intensos e ao mesmo tempo indistintos, que eram usados como fontes de energia pelas crianças. Eles se juntaram justamente para dar à luz a família, e por nenhuma outra razão principal em sua realidade conjunta, eles semearam uma geração, então. Sua mãe adorava a realidade física e buscava o maior prazer em seus aspectos mais minuciosos, por todas as suas queixas. Seu pai adorava, mas nunca confiou. Cada um de seus pais teve sua realidade mais forte, desta vez e em seus termos, em um provável sistema de realidade. E aqui, nesta realidade, eles eram ramificações. Para eles, esse sistema sempre pareceu estranho. Em outro sistema de realidade, seu pai era, na verdade, ainda é um inventor conhecido que nunca se casou, mas usou suas habilidades criativas mecânicas ao máximo, evitando o compromisso emocional. Ele conheceu Stella, sua mãe. Eles iriam se casar, e em termos de anos, os mesmos anos estão envolvidos, historicamente. Uma vez então, no passado de seu pai, como você pensa tendo conhecido Stella, ele não se casou com ela. Seu amor era pelas máquinas, a velocidade das motocicletas, misturando criatividade com mental. Nesse ponto de interseção, desejos e intenções iguais dentro dele tornaram-se como núcleos gêmeos. Ocorreram reagrupamentos inteiros de energia, implosões psicológicas e psíquicas, de modo que duas personalidades igualmente válidas ficaram conscientes em um mundo em que apenas uma poderia viver de cada vez. De longe, a personalidade criativa e mecanicamente inventiva começou a superar a outra. O pai que conhecia era o provável eu, portanto. Esse eu provável, no entanto, lidava com realidades emocionais que o outro evitava, e essa era de fato sua única intenção. Isso não significa que tal personalidade seja limitada, basicamente, ou que ela não colete sobre si novos interesses e desafios, pois ela mesma é móvel. Ele ainda tem muitas das características do outro eu, embora estas sejam, é claro, latentes. Mas ao ter filhos, seu pai provocou o nascimento da existência emocional, encorpada e viva nos filhos. Isso foi uma grande realização de sua parte, pois o inventor não confiava em si mesmo para sentir muita emoção, muito menos dar à luz a seres emocionais. Naquela outra probabilidade em que seus pais se conheceram originalmente, sua mãe se casou com um médico, tornou-se enfermeira e ajudou o marido em sua prática. Ela se tornou uma mulher independente e novamente em seu contexto histórico, quando foi preciso algum esforço para uma mulher se distinguir. Ela teve um filho, depois uma esterectomia, de propósito. Ela se educou rigorosamente, moveu-se em círculos sociais, escondeu os aspectos não escolarizados e ingênuos de si mesma. Naquela vida, por exemplo, ela certamente não usaria laços vermelhos no cabelo. Toda a energia controlada a deixou um pouco amarga, embora ela tenha sido bem-sucedida. Ela morreu aos 50 anos. A energia dela era tanta que transbordou para esse sistema com seu pai, no entanto. Algum dia tentarei explicar isso mais claramente em termos de padrões de energia. Historicamente, no entanto, muitas probabilidades existem ao mesmo tempo. Quando sua mãe morreu aos 50 anos em um sistema provável, sua mãe nesse sistema foi a receptora da energia que então retornou. A maior vitalidade de seu pai estava na realidade do inventor e, portanto, em seus termos, este sofreu. Isso não significa que cada personalidade, independente das probabilidades, não seja dotada de livre-arbítrio e assim por diante. Cada um nasce em qualquer sistema de uma fonte de energia gestáltica e se desenvolve. Quando sua foto foi tirada, portanto, seus pais já estavam vivendo em uma realidade provável, mas você e seu irmão Linden não. Basicamente, não há limitações para o eu, e todas as partes do eu estão conectadas, então os eus prováveis estão cientes, inconscientemente, de seus relacionamentos. Como nenhum sistema é fechado, há fluxos de energia entre eles e interação. Parte disso é extremamente difícil de verbalizar, uma vez que a própria palavra estrutura está não apenas serializado, mas em partículas. Você pensa nas entidades como partículas, por exemplo, e não como ondas de energia conscientes e alertas ou como padrões. Pense na sala de estar de Hubbard em Adventures, por exemplo.
Imagine que, aos 13 anos, 3 fortes centros de energia venham à superfície da personalidade altamente carregados, de modo que uma pessoa não possa satisfazer adequadamente os desejos ou habilidades apresentadas. Você pode ter uma divisão dos 3 aos 13 anos. Aos 40 anos, cada um dos 3 eus pode reconhecer a idade de 13 anos como um ponto de virada e se perguntar o que poderia ter acontecido se tivessem escolhido outros cursos. Nada disso é pré-determinado. Um provável eu derivado pode deixar sua realidade aos 13 anos, digamos, mas pode cruzar com você novamente aos 30 anos, por uma variedade de razões. Para você, de repente, você muda de profissão ou toma conhecimento de um talento que pensou ter esquecido e descubra-se desenvolvendo-o com uma facilidade incrível. Seu nascimento, em 1919, coincidiu com o nascimento do filho da sua mãe naquela outra realidade. Daí os sentimentos mais fortes dela em relação a você. O seu nascimento e o do seu irmão mais novo, Richard, foram muito cobrados por ela. Os seus, pelas razões que acabamos de expor, e o do seu irmão, porque representava o momento da esterectomia de sua mãe naquela outra realidade. Nessa realidade, o nascimento de Richard representou a tentativa final de seu pai de lidar com a realidade emocional. Ambos os seus pais imbuíram o terceiro filho com as mais fortes qualidades emocionais de suas naturezas. Sua mãe o teve desafiadoramente depois da idade normal do parto. Ela tinha 36 anos, quando reagindo contra aquela provável esterectomia. Neste mundo, ela poderia e teria outro filho. Linden era o único filho natural desse casamento. Observe como você interpreta isso, mas ele foi a criança menos afetada por outras realidades. Por essa razão, porém, e por causa das personalidades de seus pais aqui, a mesma quantidade de atenção não foi dada a ele psiquicamente, e ele sentiu essa falta. Eu lhe disse, na última sessão, que em uma probabilidade Hubert era uma freira, expressando misticismo em um contexto altamente disciplinado, onde deve ser vigiado para que não saia do controle. Como há um fluxo inconsciente de informações e experiências aqui, você tem uma das razões para a cautela de Hubert em alguns assuntos psíquicos e seu medo de enganar as pessoas. Havia 3 ramificações. Uma, a freira, com o misticismo convencionalmente expresso, mas sobre circunstâncias cautelosas. O escritor, que velava a experiência mística através da arte. E o Hubert, que você conhece, que vivenciou a experiência mística diretamente, ensina outros a fazerem o mesmo e forma, através da escrita, um casamento dos 2 aspectos. Você conheceu 2 desses eus, então, e esteve presente no nascimento de Hubert com Ideal Construction. O nascimento de Joseph ocorreu em York Beach, com o episódio da dança. Então você tem em sua própria experiência exemplos na vida adulta. Não posso lhe dar tudo em uma noite, é claro. Alguns vislumbres antes de uma palavra para Hubert. Os esportistas ganham um bom dinheiro então por essas e outras razões. Você logo se voltou para a arte comercial, um campo na qual a habilidade artística seria bem paga. Havia outras razões, aparentemente triviais, mas pertinentes. Você gostava de fazer quadrinhos com cenas ao ar livre, animais em movimento, o corpo realizando. Assim como o público assiste a um esportista se apresentar, aqueles que leem os quadrinhos observam seus personagens em ação em toda a página. Todos os padrões ocultos, mas cada um fazendo sentido. Eu entrarei no nascimento de Joseph. Agora, porém, falarei mais algumas palavras para Hubert. E assim Seth finaliza essa sessão, entregando 2 páginas de material para Jane, que foram deletadas aqui deste livro.